Bom dia, boa noite, aliás, Alzenira, Sebastiana. Tô dando um tempinho aqui pro pessoal entrar. Kleber. Bem, gente, para quem não me conhece, eu sou Ana Vinha, especialista em educação e trabalho com base na neurociência. E hoje, sejam muito bem-vindos, né? Nosso bate-papo aqui. A gente vai falar sobre um assunto que já tá até meio batido, né, gente? Que é essa questão da exposição dos nossos filhos às telas. Mas por que é importante, boa noite, Carol, trazer esse assunto? Por que ele não se esgotou ainda? Porque está virando um problema mundial. Não só de pais, mas também de educadores, da sociedade como um todo, que está impactando a saúde das crianças e dos jovens, desempenho escolar, saúde pública. Então, isso está sendo muito repercutido porque está virando assunto sério. Mas falar para vocês, né, sobre esse assunto é uma saia justa. Né? A gente vai falar hoje, torna aqui a falar para o pessoal que entrou, sobre a exposição exagerada dos nossos filhos às telas. E quando eu falo telas, não é só videogame celular, né? TikTok, WhatsApp, boa noite, Carlos, tudo isso a gente já sabe. É também aquela exposição ao desenho animado do seu filho pequenininho, que fica às vezes horas ali, porque hoje a gente, se quiser deixar, a gente pode deixar a criança 24 horas exposta ali à televisão. Na minha época, eu sou da época um pouquinho atrás da Xuxa, do Pica-Pau. A gente repetia toda hora os desenhos, né, no SBT. Boa noite, Cláudia. Então, hoje em dia não. Então esses desenhos animados, o TikTok, o WhatsApp, o videogame, o computador, o tablet, a televisão. Tudo isso são telas. E a gente sabe que pela Associação Brasileira de Pediatria existe uma quantidade por faixa etária de horas que seu filho pode ficar exposto. Essa denominação hoje, pode ser que amanhã mude. Se começar a surgir, por exemplo, problemas de vista mais sérios nas nossas crianças. Criança até 2 anos não é nem para ficar na rede social. E a gente não vê o tempo inteiro, a criança já até sabe fazer assim, ó. Já faz assim, né não? Posta aí no comentário quem é que já não vivenciou essa situação. Boa noite, Maruza, Dani. E a gente tem que ficar muito atento a isso. Por quê? Porque se a gente, de um lado, privar, proibir demais, não vai funcionar, gente. Porque a gente vive numa era digital. Então a gente tem que ter um pé na realidade. Porque as próprias escolas já trabalham com letramento digital. Então isso faz parte do dia a dia. E não vai funcionar essa proibição e vocês vão saber por que aqui na live. E às vezes esse meio digital nem sempre de todo é ruim. Porque ajuda, por exemplo, aquele seu filho que teve uma dificuldade na matéria, faltou aula, não entendeu a expressão do professor, por exemplo, corre lá no YouTube e olha uma explicação com olhar diferente. Tem vários aplicativos que ajudam para crianças autistas ou com descalculia, dislexia, que são problemas de aprendizagem, né, que precisam de uma condução maior. Então, até joguinhos educativos, tem vários sites legais. Então não é para excluir de todo, né? Eu não sou a favor disso. Eu, Ana, como educadora, não sou a favor. Mas a gente tem que primeiro levar em conta a quantidade de horas que é permitido pela associação para não trazer prejuízo. E a gente tem que entender o principal, o que os nossos filhos estão perdendo durante essa exposição e deixando de viver o mundo real. Porque, tenha certeza disso, vai ocorrer um desmame entre a passagem do seu filho do mundo real para o mundo virtual. Para fazer isso acontecer, para diminuir essa quantidade de horas, é um desmame. E ele não vai conseguir fazer isso sozinho. É preciso que você consiga, que você interfira nesse processo, mas não é brigando. Quando seu filho fica ali o tempo inteiro no celular, várias horas, ou fica muito tempo olhando videogame, ou fica horas a fio ali pequenininho olhando aquele desenho animado, ele está deixando de interagir com o outro. E o seu filho, o cérebro de todos nós, aprende por observação, aprende imitando. Se ele não tem quem observar, ele não tem como aprender. Pescou a coisa toda? Vê o tanto que é sério? Então, o seu filho, quando deixa de interagir com o colega, com você, com a mãe, com o pai, com a professora, com aquele amiguinho do condomínio, ele está deixando de ter a chance de observar. Porque na hora que ele está ali no videogame, aquilo é uma movimentação passiva, é muito fácil para ele.
Quando muito, ele está ali interagindo com algum colega ali do jogo. Alguma habilidade cognitiva vai ocorrer. Não tenha dúvida disso. Só que não vai gerar grande esforço cerebral. Então, ele vai estar fazendo umas conexões fraquinhas. Porque ele está brigando quase com ele mesmo. Ele está competindo com ele mesmo. Quando ele está ali no celular, na rede social, a própria digitação, ela já é mais pobre, exige menos desse cérebro do que, por exemplo, ele tivesse que escrever um bilhete para essa colega. Essa movimentação exige mais dele, exige mais dela. Quando sua criança está ali vendo o videogame, um desenho animado e deixando de, por exemplo, brincar com uma pintura de dedo, um giz de cera, essa movimentação do giz de cera exigiria muito mais desse cérebro do que ficar ali só olhando aquele desenho animado. Então, é uma diferença de qualidade de conexão cerebral. E são essas conexões cerebrais que vão preparar o seu filho para o bom desempenho, tanto escolar como na vida, que vai impactar no desenvolvimento da autonomia. Quando o seu filho deixa de estar, por exemplo, fazendo giz de cera, vou dar aqui um exemplo de uma solução para vocês. O que eu mais vejo é criança no restaurante com um tabletzinho ou com celular, porque os pais, é natural, é difícil a gente criar o dia a dia. Às vezes a gente quer um pouco de paz, mas para conversar, para ter essa interação com o adulto, dá ali o celular para o filho. Você poderia, por exemplo, levar um giz de cera, um fantoche. Quando você deixa o seu filho no celular, você está acionando áreas do cérebro da atenção. Só que essa atenção vai ser uma conexão fraquinha. Quando você leva um giz de cera, você troca por um fantoche, ele vai estar desenvolvendo, por exemplo, conexões com uma criatividade, vai estar fazendo a coordenação fina, motora, que lá na frente, quando ele pegar naquele compasso, foi ali que ele começou a aprender. Foi essa conexão forte da infância que vai fazer ele ter facilidade para segurar o compasso na geometria. Tudo que você faz hoje impacta no futuro. Sempre. O cérebro dos filhos de vocês é moldado por vocês. Eu sempre vou falar isso, gente, porque vocês são os arquitetos do cérebro do filho de vocês. Então, se vocês dão possibilidade deles imitarem, fazerem boas observações, já que eles aprendem por imitação, já que esse cérebro copia o que ele vê, ele vai desenvolver de uma forma saudável e pronto para virar autônomo algum dia, para ser independente. Caso contrário, você vai estar facilitando, abrindo portas para quê? Para o seu filho ser inseguro, para ele não conseguir andar para as próprias pernas, porque ele não aprendeu. É na interação com o outro, é você possibilitando que ele tenha mais movimentos reais, mais interação dinâmica, real e menos digital, que ele vai aprender a tomar decisões, a resolver problemas, a agir antes de pensar. Porque pensa comigo, quando seu filho vai lá visitar o amigo na casa do colega, aí a mãe prepara um sanduíche de atum que ele não suporta, ele vai ter que aprender a ser resiliente. Das duas, uma. Ou ele vai comer o sanduíche do atum, minha mãe era assim, não podia recusar, gente. Se eu dissesse não na casa dos outros, era ofensa. Ou ele vai aprender também a sair daquela saia justa de um modo mais delicado. Mas ele pensou, ele tomou uma decisão, ele encontrou uma solução para o problema. Agora não, tá lá no videogame, que problema que é apresentado para ele? Ele não tem que obedecer a combinado nenhum, ele não tem que saber, não tá preocupado se vai ficar de castigo, se não vai. Então, tudo isso é feito no mundo real. Tomada de decisão, planejamento, organização, agir antes de pensar, controlar a impulsividade, porque quando ele brinca de esconde-esconde, tá lá atrás da árvore, ele tá se contendo, a unha, sabe, tá se coçando para dar aquela espiadinha, para ver se pode ser aquela hora do bate 1, 2, 3, mas ele tá pensando no momento certo, ele tá treinando estratégias. Tudo isso, gente, é porque a gente tem, com desconhecimento, por isso que eu falo que a gente tem que entender o cérebro das nossas crianças, a gente acha que isso é diferente daquele planejamento lá na frente. Não é. São áreas do cérebro que são acionadas e que vão ser as mesmas áreas acionadas no futuro. Quando eu estiver lá no trabalho tomando uma decisão, é como se, eu dou esse exemplo aqui, essa analogia, eu faço um risquinho de caneta. Lá com 2 anos que eu aprendi como é que é a forma melhor dele pegar naquele lápis de cera. Aí eu vou para a alfabetização, aprendi a pegar no lápis, eu dou um risquinho em cima desse mesmo risco, já ficou mais grosso. Aí eu vou lá pra adolescência, seguro no compasso, tem que ter mais firmeza, dou um risquinho em cima desses riscos, ficou mais largo. Lá na fase adulta, quando eu quiser pegar minha prancheta de arquiteto, ali tem aquele traçado bonito, já foi lá atrás que eu preparei o meu cérebro para isso. Criei uma base forte.
Caso contrário, fiquei o tempo tendo videogame, não tem uma coordenação fina boa, meu cérebro foi fraquinho, fez uma conexão michuruca. Então, olha o tanto que os seus filhos perdem a cada minuto, a cada segundo que ele está sendo impedido de viver o mundo real. Agora, você acha que esse desmame vai ser feito do nada, com essa facilidade toda? Não, ele vai precisar da sua intervenção, que é um desmame mesmo. E sabe por que é um desmame? Porque o cérebro da gente funciona por recompensa. Ele é sistema de recompensa que a gente chama na neurociência. O que isso quer dizer? Que ele gosta daquilo que dá prazer. Ele é feito para fazer o que ele gosta. Por isso que a gente gosta de açúcar, por isso que a gente gosta do que não faz bem. Porque tudo que dá prazer libera dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Então você acha que seu filho não está cheio de dopamina no cérebro? Quando ele está lá jogando videogame, quando está no TikTok, quando está vendo aquele desenho que ele adora, que tem tanta coisa colorida, ele está embebido nessa dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Então ele vai ser resistente a falar, você está chamando ele lá, filho, larga, deixa de jogar videogame. Você acha que ele vai largar? Não vai. Então você vai ter que ter estratégias, você vai ter que conhecer esse cérebro para fazer isso acontecer. Vão ter que ter estratégias. Então você vai ter que acionar esse sistema de recompensa de um outro modo. Como exemplo que eu dei, lá no restaurante, para ele trocar o celular com você, te dar o tablet, você vai ter que dar algo em troca. Você vai ter que dar um giz de cera, você vai ter que brincar de fantoche, você vai ter que mostrar para esse cérebro que existem outras coisas tão legais quanto. Quando você quiser tirar o seu filho lá do videogame, você vai ter que de repente se disponibilizar, chamar amiguinho em casa para fazer essa interação acontecer, porque aí vai ser mais interessante ele jogar o amiguinho. Agora, se você chamar o amiguinho e liberar o videogame de vez só porque tem visita em casa, não vai funcionar. Na minha metodologia, eu apresento mais de 10 estratégias para auxiliar esses pais nesse desmame. Hoje eu quero que você entenda o que seu filho perde. Ele perde qualidade de conexão cerebral que interfere, que vai impedir que ele tenha autonomia eficiente para gerir a própria vida no futuro. Isso é seríssimo. A partir do momento que você tem esse entendimento, que você se fez algum sentido aqui o que eu trouxe para vocês, é hora de pensar, gente. Porque maternidade, paternidade ou qualquer cuidador que esteja em volta com seu filho, isso inclui babá, isso inclui folguista, isso inclui avó, avô, todo mundo ali tem que ter essa consciência para participar de um modo que o seu filho consiga desenvolver todo o potencial cerebral dele. Porque isso daí é feito agora. O cérebro pode se moldar a vida toda. Agora, a qualidade, a base, a arquitetura, esse aparelho vai ser desenvolvido com qualidade ou não, a depender do que você apresentou para ele na infância, especialmente na primeira infância. Então, a hora de agir é agora. É agora. Então a gente tem que voltar lá do tempo da nossa infância e ver o que era de interessante pra gente. Claro que a geração é outra, mas a gente pode trazer tanta coisa legal, gente. A gente pode trazer parlenda para as crianças pequenas, ensinar a rimar. A gente pode trazer pintura de dedo em casa. Os meus filhos, por exemplo, eu tinha a roupa da sujeira. Eu deixava a roupa da sujeira, que era hora de botar a mão mesmo na areia, na argila, na massinha. Deixa cagar tudo mesmo, gente. Pensa que vocês querem que seus filhos sejam bem-sucedidos. Então você precisa dar chance para ele viver o dia a dia com você, com o outro. Porque é com o outro que a gente aprende. Beijo grande.